Olá, amigos. Hoje eu vou falar sobre o uso avançado da ferramenta iProTools. Tá? iProTools, para quem não sabe, é um conjunto de utilitários para manutenção do Proteus que eu venho desenvolvendo há 20 anos e sempre aprimorando e ajuda bastante na coleta de dados e na manutenção do Proteus, que é o RP da TOTUS. Tá? Então, vamos ao vídeo. Bom, primeiramente, eu vou explicar como obter dados do dicionário a partir de um conjunto de campos que eu vou ler de um fonte, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui SC6, que é o itens do pedido de venda. Eu vou colocar aqui que eu quero selecionar campos. Tá? Aí ele me abre essa tela, eu posso selecionar manualmente aqui os campos que eu quero, ou eu posso fazer esse automarca. Então, eu vou mostrar para vocês o automarca, como é que funciona. Vamos supor que eu tenho esse fonte aqui. Aí eu pego um pedaço do fonte, onde tem os campos que eu quero documentar, copio, volto lá na ferramenta e ponho Ctrl V aqui, tá? Então, pode ser de qualquer jeito aqui, porque ele vai pescar o campo aonde ele tiver, tá? Aí eu dou marca campos. Então ele marcou os campos que tinha no fonte. Aí eu confirmo aqui e aí eu peço a documentação deles. A documentação pode ser detalhado. Então veja que ele só trouxe aqui os campos que estavam lá no fonte. Tá vendo? Tá? E aí ele coloca os gatilhos e todas as informações da tabela. Tá? Então essa é uma forma que você tem. Agora vamos supor que você queira fazer um detalhamento para colocar no próprio fonte. Você pode dar o resumido. Tá? Aí ele traz dessa forma simplificada, que você pode colocar no fonte com Ctrl+C, Ctrl+V. E pode colocar os dados na vertical. Tá? Então ele coloca aqueles campos que estavam no fonte na vertical. Tá? Aqui também é fácil de você copiar e colar para um fonte que você queira documentar. Tá? Então, essas aqui são essas opções. Tá? Vamos para a próxima. Aqui, consulta e manutenção. Eu já falei isso aqui em outro vídeo, não tem muito mais. Esse aqui, ó, visualização em browser de um alias. Então, vou colocar SC6. Eu vou explicar aqui como inserir um registro na tabela baseado em outro. Então, eu vou dar aqui essa opção de mais, tá? Aí ele pergunta se eu quero incluir mesmo um registro, eu falo que sim. E se eu quero copiar baseado no registro posicionado, eu falo quero cópia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai incluir um outro registro, vai colocar como deletado para não dar chave duplicada, tá? E aí eu altero aqui, eu vou alterar aqui o item para 02.
tá? Isso já vai driblar a chave única. E aí eu desdeleto. Então, eu tenho um registro copiado a partir de outro. Tá? Então, quando você precisa gerar um volume de dados, você pode usar esse recurso para não ter que ficar incluindo um a um os registros em cadastro ou até em movimentação. Tá? Aí aqui você tem, posiciona pelo RECNO, tá? Eu ponho o RECNO, sei lá, 2, ele vai para o RECNO 2, é que eu já estava no 2, né? Então eu vou para o 1 aqui e vou pedir para ele ir para o 2. Tá? Então ele muda o RECNO. Aqui eu tenho para efetuar replace em um campo, é semelhante ao APSTU. Você põe qual é o campo, você pode selecionar aqui, C6Ts, por exemplo, e qual é a expressão pela qual você quer substituir. É igual a PSTU. Então, se for colocar uma string fixa, é entre aspas. Tá? Eu não vou confirmar aqui, senão vai. Porta-campos, eu escolho quais campos eu quero. Então, eu quero item, o produto, unidade de medida, quantidade vendida, valor. Aqui a mesma coisa, eu posso dar aquele automarca e copiar um trecho do fonte, tá? Nesse caso aqui eu vou querer só esses campos aqui, eu dou confirma, ele me gera esse texto aqui, fácil de você copiar e colar para onde você precisa, tá? Aí tem a opção de gerar JSON, tá? Ele gera os campos preenchidos nesse formato de JSON, tá? Aqui, vamos ver se tem alguma... Aqui, ó, eu tenho uma query baseada no SB1, tá? E eu tenho a opção de visualizar essa query, né? Então, ele traz o SB1, tá? Ele coloca os campos, os títulos dos campos. Mas vamos supor que eu queira fazer uma documentação e eu não quero colocar os títulos do campo. Então, eu desmarco isso aqui, tá? Que é usar título dos campos, e aí visualiza a query. Tá? Aí ele traz o nome dos campos. Tá? Aí, bom, a partir disso, eu posso usar aquele documenta registro, que ele faz uma mescla do campo com metadados e o resultado do preenchimento do campo. Tá? Isso é bem útil para que facilita o entendimento, porque tem a descrição do campo, porque às vezes apenas o nome do campo você não consegue entender o que significa aquele campo, tá? E aí o registro em TXT, tá? Que é esse formato básico aqui, para você também conferir o que as informações daquele registro posicionado. Vou dar o fechar aqui. Muito bem. Aqui pesquisa de fontes no RPO também já falamos. Vou colocar aqui mata 690, por exemplo, dá o pesquisar. Então, ele achou o 690, 690A e o 690B. E traz a data de cada fonte no repositório. Tá? Então, quando eu vou fazer uma atualização de patch, você pega
o antes e o depois e armazena isso num documento que você, para ilustrar aquele atualização de fontes, né? Eu vou mostrar daqui a pouco uma forma de você manter o histórico de atualização de fonte, tá? Também é um negócio bem bacana. Ele lê todos os fontes do seu repositório, armazena numa tabela, e aí essa tabela você pode fazer pesquisa ou você pode rodar outras vezes e aí fazer a comparação de tudo aquilo que foi alterado. Vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, uso eventual é a segunda aba da ferramenta. Aqui exibe a estrutura e índices de uma tabela aberta, tá? Então, vamos supor, você quer ler, tem algumas tabelas que você não tem no metadados. Vou dar um exemplo aqui, a SM0. Então, dessa forma aqui, você consegue ler a estrutura da tabela só considerando a tabela. Ele não vai procurar metadados nem nada. Nada impede de você colocar esse B1 aqui e mandar ele mostrar a estrutura. Nada impede, tá? A única coisa é que ele não olha para o metadados, ele olha apenas para a tabela, tá? Copiar arquivos entre estação e servidor, você precisa ter o Web Engine instalado para ele poder entender teus drivers locais, tá? Aqui lista opções do configurador. Vamos rodar aqui. Ó, são aqueles acessos do configurador, tá? Aqui lista informações do RPO, tá? Mas uma opção mais interessante é esse armazena informações em RPO. Vamos lá. Eu já rodei hoje a leitura dos fontes do RPO e aí ele cria uma tabela de histórico. Então, vou pedir para ele abrir a tabela de histórico. Eu vou colocar aqui. Ele cria os índices, né? Para facilitar de você pesquisar. Eu vou posicionar no índice de fonte e vou colocar aqui iProTools. Mando pesquisar. Aí ele coloca aqui. Ele sempre põe esse campo sim aqui quando é o último fonte, a última atualização daquele fonte, tá? Então, no caso, quando está em branco, é porque não é o último, tá? Então, ele tem aqui a data do processamento, que foi 8/8, nesse horário, e hoje ele coloca essa nova informação aqui. Então, você imagina, você quer saber como o meu fonte mata 690, qual foi o histórico de atualização daquele fonte? Então, você roda isso aqui cada vez que você quer fotografar as datas dos fontes no seu repositório. Ele tem uma opção que ele fica rodando sozinho lá numa thread do server. Então, você não precisa ficar esperando terminar. Você dispara, ele fica rodando lá no server. Vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, e aqui você tem as opções de gerar saída em TXT, enfim, para você documentar. Você tem a opção de filtro aqui também. Coloco fonte igual a iProTools,
E aí ele filtra e traz apenas esse fonte. Tá? Muito bem. Aqui, nas ações relacionadas, eu tenho aqui atualize histórico, aí ele vai atualizar aqui pelo Smart Client mesmo, então vai ficar uma barra de progresso e vai demorar, vai ficar com o Smart Client travado enquanto você roda essa leitura do RPO. E tem essa opção atualize em thread no server, que aí ele dispara lá no server, fica rodando lá, coloca as mensagens no console do server para você saber quando finalizou. Demora coisa de uns 10 minutos, um pouco mais se você tiver muito fonte no RPO. Tá? Então vou dar o sair aqui. Tá? Muito bem. Aí dicionários. Aqui você tem uma opção onde você monta o TXT de um determinado alias para comparar uma base com outra. Então, vamos ver aqui o que ele faz. Vou colocar aqui SC6. Então, ele me gera um arquivo parecido com o CSV, tá? Você salva isso aqui num diretório que você queira e roda a mesma opção numa outra base e depois, por um comparador de texto, você verifica o que tem de diferente entre uma base e outra. Tá? Aqui, parâmetros do SX1. Ele cria uma documentação. Deixa eu ver se eu me lembro. MTA 690. Então ele me monta uma documentação explicando cada parâmetro daquele grupo de perguntas do SX1, quais as opções, qual o tamanho, qual a descrição, etc. Isso aqui também é fácil de você dar o copiar e colar. A outra opção que também é útil, principalmente em virada de versão, é comparar campos do SX3 com a estrutura física das tabelas. Ele não vai achar diferença nenhuma porque está tudo atualizado aqui. Eu vou fazer eu vou forçar uma estrutura diferente aqui só para explicar como é que ele faz. Então, vou na tabela SBM. Vou trocar aqui fórmula. Eu vou colocar 7. Ele está 6, eu vou colocar 7. Isso aqui vale só para o metadados, ele não mexeu na estrutura. Então, quando eu fizer uma nova comparação lá, ele vai trazer esse campo aqui que foi alterado. Vou voltar lá na opção, compara. Agora ele deve trazer aquele campo de fórmula que eu alterei só no metadados. Ou seja, na tabela física vai estar com um caractere de 6. Ele já achou lá, tá vendo?
uma tabela com diferença. Então, ó, ele trouxe aqui o SBM, tá? Aponta a diferença. Então, ele fala, no banco de dados está 6 e no formulário, lá no metadados está 7, tá? Então, isso aqui já é uma prévia de uma verificação que normalmente as rotinas de atualização de versão rodam, né? E o banco de dados lista a tabela sem registro, visualiza tabelas no top. Então, isso aqui é bacana. Você tem a opção de escolher fora do SX2 ou apenas do SX2 ou todas. Eu falo que eu quero fora do SX2. Então, ele me traz a lista de tabelas aqui do top. Às vezes, isso ajuda quando você quer saber que tabela que armazena determinada informação no Proteus. Por exemplo, esses de menu aqui, tá vendo? Tá? Então, pessoal, o último aqui é para rodar um update no SQL, tá? Então, ele abre uma tela, você coloca o script de update aqui e ele roda isso no banco, certo? Então, vou ficando por aqui e logo mais eu faço outros vídeos da ferramenta, ok?